Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite. Oi, Bocardi, boa noite, Carol, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Bom, como você disse, o Senado formou maioria contra o marco temporal no caso das terras indígenas, a gente vem até noticiando isso hoje aqui, só que daí o Senado reagiu querendo reeditar o projeto. O pessoal está em conflito, o que vai acontecer? É um conflito que já vem aí se agravando nessas 2 últimas semanas, Bocardi, um conflito algo inesperado, eu vou te dizer, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, era alguém muito próximo dos ministros do Supremo, ali uma espécie de guardião do bem-estar do Supremo junto ao Senado, evitou que pautas que eram contrárias aos ministros prosperassem, como a ideia de rever a idade para aposentadoria, impeachment de ministros do Supremo, uma CPI para investigar o judiciário, tudo isso ele matou no peito. E vinha matando no peito também essa questão do marco temporal. Ele não queria que o Senado julgasse, segurou o projeto que chegou a ser aprovado na Câmara e preferia que isso fosse tratado pelo Supremo Tribunal Federal, que também vinha postergando o assunto. Mas Pacheco ficou irritado na semana passada com a ideia de que coubesse ao Supremo descriminalizar o porte e o uso de maconha em pequenas quantidades, né? E aí ele já lançou uma ofensiva na semana passada para aprovar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, colocando no artigo 5º que qualquer posse, qualquer consumo de droga, mesmo em pequenas quantidades, é crime. E isso foi o primeiro momento em que a relação pareceu estar azeda entre os dois poderes. E agora, com a iminência de que o Supremo finalmente ponha na gaveta a questão do marco temporal para a demarcação das terras indígenas, o Senado vem ali a público e anuncia que pode retomar a discussão do projeto que veio da Câmara, retomar na Comissão de Constituição e Justiça, que é presidida pelo Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre e o Rodrigo Pacheco são aliados, um dá suporte ao outro. O Pacheco sucedeu o Alcolumbre e a previsão deles é que o Alcolumbre o suceda daqui a 2 anos. Então, se o Alcolumbre puser para votar, ele está fazendo isso de comum acordo com o presidente do Senado. Então, é uma situação aí que vai ficando delicada, vai ficando tensa, e o que eu ouço é que os bombeiros vão ter de entrar em ação para debelar esse fogo, para entender por que o presidente do Senado está tão irritado e se será o caso do Supremo dar alguns passos atrás nisso tudo que ele tem feito. Por quê? Porque tem coisas que dependem do Senado, dependem do Congresso, que são de interesse do STF, inclusive a sabatina para o substituto da Rosa Weber. Se a situação ficar muito ruim, se criar um climão entre Senado e Supremo Tribunal Federal, pode acontecer de novo o Senado segurar por meses a fio uma indicação, como aconteceu com o André Mendonça. Lá atrás, todo mundo há de se lembrar que o mesmo Davi Alcolumbre deu um chá de cadeira no André Mendonça de muitos meses, quase 1 ano. Então, eu tenho ouvido muita preocupação ali, interlocutores dos dois, entre ministros do Supremo, entre senadores próximos ao Pacheco, de que é necessário melhorar essa relação, de que em algum momento eles vão ter de sentar para conversar. Aí só não sabem se caberá a Rosa Weber fazer esse approach ou se já vai ser uma missão para o ministro Barroso, que assume a presidência do Supremo na quinta-feira da semana que vem, numa posse bastante concorrida. E até porque tem outras polêmicas aí quicando, né, Vera? Você falou de marco temporal, dessa questão do porte de drogas. Teve a decisão do ministro André Mendonça de permitir que uma testemunha simplesmente não vá à CPMI dos atos golpistas. E o Supremo marcou para sexta o julgamento de uma ação que trata da liberação do aborto. Mais um tema polêmico e certamente mais uma fonte de ruído aí com o Congresso, né? Certamente, Carol. E neste caso, o ruído deverá ser com a Câmara,
porque é na Câmara que a bancada evangélica é mais ruidosa, é mais volumosa e mais atuante. E esse tema do aborto é um tema caro aos deputados. Eles acham igualmente, é o que os senadores têm dito, que essa é uma questão do legislativo e que não é o caso do Supremo Tribunal Federal legislar sobre isso, porque eles ficam insistindo aí que o que se trata é de legislar num assunto que não cabe ao Supremo. Mas a gente tem de lembrar que a Corte só está julgando esses casos porque existem ações, portanto ela foi demandada para isso pelas ações que chegaram lá, ações de descumprimento de preceito fundamental, ações diretas de inconstitucionalidade, e mesmo essas ações ficam anos e séculos até serem julgadas no Supremo. Então, o que o tribunal fez? Olha, chega essa ação aqui, mas eu vou segurar na expectativa de que o Congresso delibere. Só que o Congresso também nunca delibera. E aí, uma hora, as questões se impõem, porque a sociedade demanda que elas sejam discutidas. Então, é nessa condição que tanto a questão do marco temporal, quanto a questão do aborto e essa da descriminalização das drogas, vieram para o plenário depois de muitos e muitos anos da apresentação de ações e de impasses com o Congresso. Então, eu acho que vai ser o caso de sentar a cúpula desses dois poderes. Eu acho que, nesse caso, o Executivo pode ficar fora da pinimba e vai querer ficar fora, porque já tem suas próprias tretas. E aí discutir, olha, tudo bem, o Supremo pode não deliberar, mas vocês vão legislar a esse respeito? Vão legislar de que maneira? Então, eu acho que a coisa vai por aí. Na questão do marco temporal, acho que não é o caso, porque é claramente uma questão que diz respeito à interpretação do que diz a Constituição. Então, nesse caso, é matéria constitucional e é matéria do Supremo, sem sombra de dúvida. E tem muita dúvida até de se um projeto de lei poderia deliberar sobre algo que está na Constituição, e a maioria dos juristas entende que não. Então, esse projeto da Câmara é meio natimorto. Mas em temas como drogas e aborto, são temas muito gerais de interesse da sociedade, que o ideal, de fato, seria que o Congresso tratasse. Mas aí precisaria ter um compromisso de que o Congresso vai tratar disso. Vera, sobre Rosa Weber aí, com a saída dela, você ontem falava aqui sobre possíveis nomes e tal, acabou escrevendo sobre isso também, o que repercutiu? Nossa Senhora, Bocardi, bastou escrever sobre isso, que todos os candidatos a todos esses cargos começaram a me ligar e me escrever para dizer que estava errado, que na verdade não falam assim, olha, faltou o meu nome aí nessa lista, mas é como se dissessem, entendeu? Porque um querendo queimar o outro, um dizendo que não é bem assim, que o outro não está com essa bola toda, e todos os alvos querendo queimar o ministro Flávio Dino. Então é bom que ele esteja com as suas fichas. O que fichas. só confirma que ele é o favorito, né, Vera? Se todo mundo quer queimar, deduz-se que... Pois é, mas esse é aquele caso em que você sai para caçar e você tem que voltar com a caça, senão depois você pode ficar sem fome, porque sem comida e com fome, porque tem tanta gente agora já querendo a cadeira dele e reclamando dele, que se ele não for para o Supremo, ele vai sofrer muito ataque especulativo. Ele é alguém que já está sob ataque desde o início do governo, e era um ataque bolsonarista, muito incisivo, muito enfático, mas que agora, com esse favoritismo para ir para o Supremo, ganhou uma certa antipatia também nas hostes petistas e nas hostes ali ditas progressistas, de expoentes do Prerrogativas, que é um grupo de advogados muito próximo ao PT, muito próximo ao Lula. Então, o Dino está meio queimado também à esquerda neste exato momento, porque ele acabou despontando sobrenomes que o PT preferiria ver ali no Supremo Tribunal Federal. A campanha toda do PT e do Prerrogativas era pelo advogado-geral da União, Jorge Messias. E ele, por algum tempo, foi favorito, e alguma coisa aconteceu, uma coisa que ninguém explica direito o que foi, mas o Dino ascendeu e passou à frente do Messias. E desde então, criou-se uma briga pelo seu cargo, caso ele saia, mas também, caso ele não saia, ele vai ficar sob um fogo cruzado. E esse fogo cruzado hoje está muito representado no lobby para que haja uma divisão da pasta. Então, ainda que ele ficasse,
esse lobby para que o Ministério da Justiça seja dividido em dois, ele vai continuar, porque ele já está instalado. E aí a ideia seria tirar poderes dele, desidratá-lo e fazê-lo ficar só com a Justiça, sob o argumento de que a sua gestão sobre a segurança pública fracassou. Então a gente ouve de todos os lados que querem queimá-lo, ele fracassou na segurança pública. Embora ninguém dê um dado específico a esse respeito, essa é a pecha que querem colar na testa dele. Então esse é o momento. O Dino forte para o Supremo, mas ainda não definido. E o Lula tem demorado muito nessas escolhas e nessas definições. E com um fogo amigo bastante forte ali sob os seus pés. Vera, mudando aqui de assunto, o presidente Lula se encontrou com o presidente americano Joe Biden hoje. Eles fizeram um coro sobre a proteção a trabalhadores nesse novo mundo do trabalho. Tem coisas para acontecer aqui no Brasil nessa seara, né? Tem, Carol. Os dois fizeram ali uma série de cartas de intenções em relação a essa proteção de trabalhadores, principalmente trabalhadores da chamada economia digital, né? E também trabalhadores que teriam de ser abraçados e teriam de ser ajudados a fazer uma transição para uma economia verde, para uma economia limpa. Então, esse foi o mote, né, nessa questão trabalhista. Também falaram ali daquela ideia de financiamento para ações climáticas, para ações de mitigação do clima e de proteção da Amazônia. Mas qual é o problema? Tem coisas para acontecer aqui no fronte interno, eu já falo sobre isso, mas qual é o problema dessa reunião em si? O problema é que o Biden disputa a eleição ano que vem, uma eleição muito difícil, que está ficando cada vez mais dramática. Nessa semana que passou, a gente assistiu a algo que é muito raro, que é o início de um clamor dentro do Partido Republicano para que ele avalie a conveniência de se candidatar à reeleição. Isso não é comum, um presidente norte-americano sempre é um candidato quando ele tem o direito de se reeleger. Mas alguns discursos do Biden, essa insistência dos republicanos de que ele estaria obsoleto, de que ele estaria cansado, de que os discursos dele não fazem mais sentido, isso começou a ecoar para dentro do Partido Republicano. Então, ele tem ali ainda de comprovar que pode ser candidato e que é um candidato competitivo, dada essa grande injeção de recursos estatais na economia que ele fez nos últimos anos. O Lula parece ter comprado a ideia da reeleição do Biden. Ele, nessa reunião de hoje, fez ali um longo elogio à necessidade de se manter a democracia, e aí ficou subentendido que ele estava falando da importância de reeleger o Biden para que o Trump não volte. Mas não é tranquila essa reeleição do Biden, então tudo isso pode não chegar a sair do papel. Aqui no fronte interno, em relação a essa questão da regulação de trabalhos, principalmente do trabalho dos trabalhadores de aplicativos, que acho que são os destinatários da conversa, a coisa está bem travada. O Ministério do Trabalho criou um grupo de trabalho enorme, com várias empresas ligadas a esse setor e representantes aí dos trabalhadores, mas não se chega a um modelo de pagamento de horas ou de um mínimo pelas plataformas, e juntamente com alguns benefícios previdenciários e de outra natureza que dê segurança a esses trabalhadores. Principalmente porque a ideia inicial do governo parecia ser simplesmente seletizar esses trabalhadores de aplicativo, quando nem eles querem isso. É uma modalidade de trabalho diferente, que muitas vezes ela é acessória e ela é um complemento da renda de quem já é seletista, por exemplo, em outras empresas. Então, é muito difícil fazer o modelo de regulação, está travado, as empresas travam de um lado, o Ministério trava de outro, e nada dá sinais de que vai se chegar a um consenso, pelo menos não no curto prazo, em relação a essa regulamentação. Bolsonaro, o TSE vai julgar na sexta-feira um recurso contra a inelegibilidade dele. Há alguma chance? Acho que não, Bocardi. Acho que a chance é zero. Vai passar ali pelo TSE como passou a própria ação, ou seja, um placar amplo a favor da manutenção da inelegibilidade. E eu digo mais, mesmo se os seus advogados levarem ao Supremo Tribunal Federal
um recurso a esse respeito, tem muito pouca chance de prosperar. O que os advogados do Bolsonaro estão alegando, né? Estão dizendo que houve cerceamento de defesa, estão dizendo que as provas são ilegais porque foram obtidas à revelia do próprio processo legal. São os embargos de declaração, esses agora. Eles nem teriam a possibilidade de alterar o mérito, mas eles são ali uma tentativa de, pelas vias processuais, você sustar a decisão. Mas ainda assim, a chance de êxito é considerada muitíssimo remota. E virão outras ações ainda no próprio TSE e nas outras cortes contra o Bolsonaro. Então a situação judicial dele não é fácil. Tanto que nessa antevéspera de ser julgado um recurso derradeiro dele aí, muito ficou se falando hoje a respeito de quem seria o substituto do Bolsonaro nas eleições, declarações do líder do PL a esse respeito, informações de bastidores de que o próprio Bolsonaro estaria muito agastado com isso e não querendo, por exemplo, que a sua mulher, a ex-primeira-dama Michele, seja colocada nessa lista. Então, a coisa não é favorável para o Bolsonaro retomar os seus direitos políticos e vai se mostrando muito evidentemente aquele ditado de que rei morto, rei posto, porque já estão atrás do substituto para o legado do Bolsonaro. Até porque tem outras ações também em curso no TSE, né, Vera? Ele ficou inelegível por uma, mas tem outras que ainda não foram julgadas, tem todas essas investigações aí no âmbito do Supremo, então complicado, né? Não vai parar tão já, não vai ser tão fácil, e essas outras têm um poder de desgaste muito grande, né? São aquelas mais ali momentosas do ponto de vista de repercussão de opinião pública, a questão de joia. Então, o desgaste só continua. E a gente sabe que quanto mais tempo longe do poder, mais a pessoa vai perdendo a capacidade de manter coeso um grupo em torno de si. O Bolsonaro ainda está conseguindo. Por exemplo, nesse fim de semana, o governador de São Paulo recebeu pelo fim de semana inteiro, depois que ele deixou o hospital. A popularidade que ele mantém nas redes sociais faz com que os aliados fiquem com medo de um rompimento que possa ser considerado traição e que reverta em desgaste para eles próprios. Então vão manejando com muito cuidado essa relação, mas o fato é que ele não será, nem na eleição municipal e nem na presidencial, o mesmo líder político que ele foi, capaz de eleger uma legião em torno de si. Não que a direita vá deixar de existir ou vá deixar de ser competitiva. Eu acho que o fenômeno do bolsonarismo consolidou um eleitorado de direita no Brasil. Mas talvez esse candidato de direita não seja tão bolsonarista quanto o Bolsonaro imaginaria, e certamente não será ele, porque reverter essa inelegibilidade vai ser muito difícil. Aliás, tivemos até uns dias aí de calmaria nesse aspecto aí, né? São as investigações e os processos rolando. Porque tem essa delação rolando, então tá todo mundo na moita ali, esperando para ver o que vai acontecer. E a Vera sabe, sim, que o Joe Biden é do Partido Democrata e não republicano. Falei democrata, republicano. Você falou republicano e tem muita gente aqui de ouvido atento. Desculpem, senhores, foi um ato falho. Qual é a música, então, afinal, hoje? Bom, a gente morreu pela boca aqui, porque na semana passada eu encerrei com a música Chico, da Luísa Sonza, falando da polêmica toda, e fomos todos surpreendidos hoje pelo assunto do dia, porque ela foi no Mais Você da TV Globo, expôs que não está mais com o Chico, que houve um problema entre eles, etc. Então, a música envelheceu muito rápido, muita gente me cobrou por isso, falou que a Carol ficou com a música na cabeça à toa, que pusemos a música à toa. Então a gente vai se solidarizar com a Luísa Sonza hoje e dar uma receita para ela fazer a música da superação, trazendo a música que a Shakira fez em circunstâncias parecidas para o Piquet. Una loba como yo no está pa' novato. Una loba como yo
Isa, Shakira, vamos nessa então. 6 horas e 23 minutos. Valeu, Viva Voz. Bem Boa que noite. colocou Chico de novo, gente. Que não ia aguentar mais uma semana com essa música na cabeça, não dá. Não, a música venceu já. Vai ter que ser regravada e trocando o título. Até mais, gente. Valeu. Até Beijo, mais. Vera.